Olá, pessoal! A gente está continuando a falar sobre conservação e armazenamento dos produtos agroindustriais, né? Principais métodos de conservação do alimento. A gente está na aula 4. Hoje a gente vai falar sobre, na conservação dos alimentos, sobre secagem, atmosfera modificada para a conservação desse alimento, uso da radiação e da fermentação. Vamos lá? Então, primeiramente, o que é a secagem ou desidratação, né? É uma das principais causas da deteriorização do alimento é a quantidade de água livre, que eu represento pelo meu AW, né? Nesses alimentos. A diminuição dessa água livre, dessa atividade de água livre no meu alimento, seja ele legume, fruta, hortaliça, né? Ela pode ser obtida por intermédio da técnica de desidratação. Então, eu desidrato esse alimento e tenho então esse alimento, né, sem essa quantidade de água, né? Atualmente, os alimentos mais consumidos, né, eles são produtos desidratados, né? Sopa, suco em pó, barra de cereal, fruta seca, maçã desidratada, né? Tomate seco, conserva, são exemplos desse alimento que passa pela secagem ou desidratação, certo? A desidratação ou secagem, ela é definida mais como um método de conservação desse alimento, retirando essa água livre desse alimento, né? Então, aplica-se o calor sobre esse alimento, né? Em condições controladas de evaporação, né? A água normalmente presente em um alimento, ela evapora, né? Então, a temperatura do produto a ser desidratado força a evaporação da água, né? Enquanto a circulação do ar remove a umidade evaporada. Então, eu tenho um alimento seco, sem água livre, sem alta umidade. Então, eu vou desativar totalmente a produção enzimática desse micro-organismo nesse alimento, tá, pessoal? Então, qual que é o objetivo da desidratação, né? Ela inibe esse crescimento enzimático microbiano, né? No entanto, a temperatura de processamento costuma ser insuficiente para provocar sua inativação, né? Então, essa temperatura utilizada, lembra que a gente viu nas outras aulas que a gente tem vários tipos de micro-organismos. Os termófilos, os mesófilos, os psicotróficos, né? Cada um deles tem uma faixa de temperatura. Se eu, na desidratação desse alimento, não atingir a faixa de temperatura daquele micro-organismo, né? Logo, em relação à temperatura, armazenamento, o ambiente desse alimento desidratado armazenado, a própria embalagem, eu vou ter o crescimento do micro-organismo que não foi inativado pela temperatura e condições favoráveis de inativação desse micro-organismo, ok? Qual que é a vantagem do uso da desidratação, né? É a redução do peso e do volume do alimento, né? E nisso eu tenho na minha logística os custos, uma diminuição do custo de estocagem desse alimento. Qual que é a desvantagem do uso da desidratação, né? Ela provoca modificações nesse alimento, né? Modificações até expressivas em relação à sensorial, à qualidade e à nutrição desse alimento, ok? Os principais exemplos de alimentos desidratados que nós temos no nosso dia a dia, às vezes a gente nem sabe que esse alimento é desidratado, né? Então, nós temos o café, o leite em pó, passas de uva, né? Massas e farinhas, feijão e leguminosas, cereais matinais, barra de cereal, tempero, a maioria dele é desidratado, maçã desidratada, sopa instantânea e mais um mundo de vários alimentos que hoje são desidratados, ok? Os grãos, a maioria deles passa pela secagem, ok? O que acontece então nesse processo de desidratação desse alimento, né? O ar,
mais usado como meio de secagem. Então, eu vou ter um ambiente com circulação de ar controlada para que eu tenha secagem desse alimento, tá? Então, esse ar com a temperatura elevada, ele vai provocar a evaporação da água desse alimento, tá? Os tipos de desidratação que eu posso ter. Então, eu posso ter a secagem natural desse alimento, né? A maioria dos grãos é assim, a gente coloca eles no sol, faz a viragem dele, né? Para que ele possa ser desidratado com o calor do sol, com a temperatura do ar e circulação do ar ambiente ali, né? Então, a maioria dos grãos acontecem assim. A desidratação em túneis, né, que é feita por uma câmara, né, no qual o alimento desloca no mesmo sentido do deslocamento do ar, né, ou sentido contrário da corrente. Então, a secagem ela vai ser mais rápida no túnel do que a secagem natural, ok? É o sistema mais difundido para frutas e hortaliças que eles utilizam, ok? A desidratação por tambor também, né? A aplicação do calor no alimento ocorre por contato, né? Secador de superfície raspada. Então, o aquecimento é representado por um tambor aquecido internamente por vapor e energia elétrica, né? Então, vai retirar a água livre desse alimento, vai desidratar esse alimento, ok? A desidratação por atomização, né? Utiliza os átomos, né? É um método bastante eficiente, mantém bastante as características do produto, só que ele é um método mais caro, né? E a secagem por atomização envolve a pulverização, né? Em cima desse alimento. É muito utilizado para o leite, para o café, suco de fruta. A desidratação osmótica, que é aquela desidratação que a professora explicou na outra aula, que o alimento vai ser condicionado em um soluto, uma solução, né, de meio mais concentrado do que o próprio alimento produz. Então, a água, o sal, né, o aditivo que eu estou colocando nele, ou eu faço o processo inverso da osmose, né, coloco o aditivo no alimento, da água sai para o alimento ou do alimento para a água, né? Geralmente é utilizado com sal e açúcar, né? Para a conservação desse alimento. Conservação de alimentos com base na modificação atmosférica, né? Então eu modifico, ó. Eu tenho uma atmosfera controlada, modificada, né? Então vai eliminar o ar no interior dessa embalagem, desse alimento, né? Conservando o produto. A conservação de alimento pelo uso de radiação, né? Vou usar a radiação ionizante, né? Para inibir e destruir as enzimas, né? Desses micro-organismos, seja os patógenos, seja vírus, bactérias, né? Os micro-organismos responsáveis pelo apodrecimento desse produto geralmente é utilizado em frutas, tá, pessoal? O objetivo da irradiação, então, né? Satisfaz plenamente o objetivo de proporcionar aos alimentos estabilidade nutritiva. Então, mantém meu valor nutricional desse alimento, né? Condições de sanidade, de higiene para esse alimento e mais vida útil de prateleira para esse alimento, ok? As principais vantagens da radiação, né? Esses alimentos da radiação, eles são mantidos em ação do calor, né? Então, eles mantêm as suas características organolépticas, ou seja, características sabor, cor, textura, sensorial, nutricional desse alimento, né? O processo é totalmente controlado, né, em relação à radiação. A desvantagem, ele tem um elevado custo de instalação, né? Porque os equipamentos eles
precisam de técnicos responsáveis, né, para manuseio. Nós temos os tipos de radiação, né, a radiação ionizante, né, por exemplo, ela vai variar, gente, em relação ao que nós pretendemos, né? Se a gente pretende diminuir a carga microbiana viável, né, utiliza o método de radiação que é semelhante ao método de pasteurização, que é o aumento de temperatura e ebulição, né? Então, ela é utilizada muito em hortaliças, né? E tubérculos, né? Que vai prevenir o brotamento, né? Desses tubérculos de cenoura, de batata, de beterraba. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula. Dúvidas, perguntas? Obrigada e até a próxima.